Você está me ouvindo aí, pessoal? Aí eu teria que. Eduardo, você está me ouvindo? Kemily, você está me ouvindo? Eu estou esperando a Letícia entrar, eu falei com ela aqui no WhatsApp. E aí ela entrou, agora eu acho que ela que tem que pedir, né? Isso, vamos ver. Ela pediu já, vamos ver se fizer ao contrário a coisa resolve aqui. One, two, three, four. E Deu aí? certo. Deu certo, né? Agora Vamos deu ver como que certo. vai ser Aham. até o final. Já É destravou estranho, agora. você tá embaixo, eu estou em cima, mas não tem problema. Pode conduzir aí, pode continuar. Tudo bem. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer você, Fabrício, por estar participando da nossa live, desse convite. O Kank é um projeto que ele surgiu antes da quarentena, então a gente ia realmente organizar esse evento até o meio do ano, só que infelizmente a gente não conseguiu viabilizar por conta, né, de toda a situação que está acontecendo atualmente. Mas nem por isso a gente decidiu adiar a levar informação para as pessoas, então a gente está fazendo essa série de lives e postagens para que as pessoas saibam, sabe, sobre os temas relacionados ao câncer que muitas vezes são tidos como tabu, como exercício físico. Uhum. Então, muito obrigada por estar participando. Eu queria que você se apresentasse um pouco e depois a gente já dá início falando sobre o cenário atual. Sim, eu que agradeço o convite. Lembro quando você. Na verdade, foi a Roberta que entrou em contato primeiro, né? Mas eu não sabia que ela tinha essa ligação com você, e você eu já conhecia aqui da UFMT. Você andou assistindo algumas palestras que eu dei por aqui, veio aqui no meu laboratório, exatamente nesse espaço que eu estou aqui hoje, né? Uhum. Hoje eu não vou fazer lá de casa. E o trabalho que vocês fazem é digno de bastante elogio, porque a gente que sabe que não é fácil trabalhar com esse tema, né? É um tema bastante complicado e que, no fim das contas, o que eu tenho falado bastante aqui nas lives, acho que essa já é a minha quinta ou sexta live já para falar sobre o tema, e não esgota. É um assunto que é bastante relevante, justamente porque o exercício físico para esses pacientes está, a prática, né, ou a prescrição do exercício físico para esse tipo de pacientes, para os pacientes oncológicos, está ganhando muita força. Tanto não só na literatura, né, porque quando ganha só força na literatura, fica complicado na prática, porque nem sempre que o médico fala, ou que o profissional de educação física fala, o paciente vai lá e obedece, ou ele sente uma confiança em obedecer aquilo que está sendo passado para ele. E esses são os relatos que a gente escuta bastante aí dos médicos, né, em relação a esse assunto. Inclusive, ontem eu fiz uma, uma live com a professora da USP, a Patrícia Brum, que tem um projeto, dois projetos gigantescos, né, um no Hospital Sírio-Libanês, referência no Brasil e no mundo para a doença, né? E também um outro projeto bem legal que aborda um pouco menos mecanismos, né, a parte bioquímica e molecular, mas a parte qualitativa com as mulheres sobreviventes do câncer de mama e que participam do exercício de remo dentro da raia da USP. E é por isso que ele chama Remama, né? Então é Uhum. uma brincadeira aí com o nome do remo e mama, onde tem essas sobreviventes e dali estão saindo TCCs, mestrados e possivelmente vai sair doutorado. Mas mais do que isso, como a Patrícia ressaltou ontem, é convencer, é criar um corpo de conhecimento onde você capacite mais pessoas, como vocês estão fazendo na parte da nutrição, como os médicos já fazem faz tempo, como a terapia ocupacional, como a fisioterapia, agora nós da educação física, criando um corpo de conhecimento para que a gente convença um paciente, né? Então eu vi que você fez Exatamente. uma apresentação um pouco aí do meu currículo e tal, e eu só gostaria de dizer por que eu cheguei até aqui, Uhum. porque eu pretendo continuar trabalhando com esse tema para minha vida toda, agora como linha de pesquisa. Em 2000, na verdade, eu já queria ter feito meu doutorado com esse tema, né? Eu cheguei aí na Unicamp, eu ia trabalhar com suplementação de leucina, porque vocês, não sei qual é a quantidade de nutricionistas tem aqui, ou qual é a leitura de vocês sobre esse tema, mas a leucina tem propriedades
extremamente interessantes para suprimir tumor. E eu já tinha levantado uma série de trabalhos da literatura, visitado o laboratório, mas aí não deu certo e eu acabei trabalhando com desnutrição proteica à época, que foi bem legal, aprendi um monte de coisa. Mas aí em 2016 eu fui para Londrina e fiz o meu pós-doutorado lá, 1 ano estudando essa doença em modelo animal. Então, a gente basicamente estudou 2 tipos de modelo. Os 2 são adenocarcinomas. Um tumor de Walker, 256, e o outro Ehrlich, que derivaram ou que saíram aqueles 2 trabalhos que você postou hoje no Instagram, um publicado na Medicine Science Sports Exercise e o outro na Frontiers in Physiology, ou seja, 2 periódicos, 2 journals, bastante complicados de ter um trabalho aceito e publicado. Então, embora tenha sido com o modelo animal, né, que vai ser um dos nossos temas aqui, mas tem uma relevância muito grande por causa dos resultados que a gente obteve ali. Sim. Então, é por isso que eu voltei para Cuiabá e achei interessante começar a trabalhar com seres humanos, justamente para ver se realmente aquilo que a gente enxerga em alguns trabalhos podem ser reproduzidos pelos seres humanos enquanto estão fazendo exercício físico. Então, resumidamente, né, porque eu sei que a gente tem alguns pontos aqui, mas só para as pessoas entenderem. O que esse cara da educação física, que está lá na medicina, agora da educação da UFMT, está querendo trabalhar com esse tema. E para isso me cerquei de gente competente, né? Araceli Leite, tem muito contato com a Diana Doc, que é muito conhecida de vocês, né? Todas vocês passaram ela ali, boa parte de vocês. Quem mais? O Eduardo, que está aqui na sala também, o doutor Eduardo Romero, que infelizmente, né, para a gente, está lá em Piracicaba, mas provavelmente ele foi buscar coisas que para a carreira dele. Mas a gente não perdeu contato, na verdade a gente aumentou o contato. Então, o importante é a gente se cercar, porque é um tema que exige muito estudo, muita leitura e muita entrega, porque não é fácil, é bastante complicado, na verdade. Então, foi assim, essa é a história. E como você citou, Fabrício, muito obrigado por toda a explicação e contextualização. Como você explicou, quanto mais profissionais que atuam na área souberem o que os outros profissionais estão fazendo, então ter esse diálogo multiprofissional, melhor o tratamento do paciente vai ser. Então você sabe, você tem noção de quem indicar, de como fazer aquele tratamento. Então até Sim. aqui na live também está participando o Instituto Mário Card, que a gente fez segunda-feira a live também, que fala sobre os direitos desse paciente. Então, assim, a gente tem que cercar de todas as informações possíveis e de todo modo para que o tratamento seja o mais eficaz possível. E Sim. isso, mas muito obrigada mesmo pela participação. Não, eu que agradeço, Letícia, é um prazer. Obrigada. Na nossa pauta, a gente vai começar falando sobre exercício como prevenção, né? Então, o que você diz da sua experiência, da sua prática quanto a isso? Sim. Assim, tem muita coisa que acaba, eu acho que eu falei numa live, que eu falei na outra, que eu vou falar aqui de novo, mas eu tenho quase certeza que as pessoas que estão aqui, pelos nomes que entraram aí, um ou outro que assistiu as outras. Então, acho que vale a pena eu dizer. É uma coisa que eu vou repetir, na verdade, porque eu disse ontem, né? Saiu um estudo agora, comecinho, ele é janeiro ou fevereiro de 2020, numa revista extremamente respeitada, extremamente difícil de ter um artigo aceito lá devido ao seu rigor científico, aos referis, né, aos ADOCs, aos revisores que fazem parte e dos editores daquela revista, que é o British Journal of Cancer, ou seja, é um jornal britânico de câncer que publica coisas relacionadas ao câncer dos variados assuntos do mundo inteiro, certo? E saiu uma pesquisa lá agora, uma publicação lá, que eles chamam, não sei se o pessoal aqui da sala, você eu acho que sim, mas não sei o pessoal, mas a familiaridade com esse termo, follow-up, né? Que é o follow-up? Você pega populações e faz um segmento, você faz um corte, ao invés de você fazer um corte transversal, você faz um estudo longitudinal, né, de longo tempo, por isso que é follow-up, você vai seguindo as mesmas pessoas ao longo do tempo e tenta chegar em alguns desfechos dependendo do comportamento dessas pessoas. Tabagismo, inatividade física, às vezes eles levam em consideração até etnia, raça, local que mora, enfim. E eles chegaram à conclusão, e olha o estudo, eles acompanharam as mesmas pessoas de 1994, eu tinha 14 anos, né? Então eu nem sabia o que era pesquisa ainda, e vocês talvez nem sabiam a faculdade ainda. E seguiram essas pessoas, se eu não me engano, agora eu esqueci, mas eu acho que foi até 2004, então foram 20 anos, né?
de 1900, isso, né, da 20 anos de segmento, e, não, 10, né, 10 anos. 10 anos, isso. Isso foi até 2004, E aí, 10 anos. não sei se eles continuaram, enfim, mas eles fizeram alguns cruzamentos com os fatores de risco que essas pessoas apresentaram ao longo desses anos e o risco de desenvolver câncer. E aquelas pessoas que eram fisicamente ativas, que respeitam minimamente aquela história dos 150 minutos de exercício físico durante a semana, que preservam hábitos de vida saudáveis, enfim. Essas pessoas, ali no cruzamento desses dados, o que eles conseguiram apresentar ali, tinha um risco muito menor do que as outras pessoas de ter pelo menos ali de 7 a 8 tipos de câncer. E entre eles, os mais incidentes e prevalentes em homens, que é o de próstata, e os mais incidentes e prevalentes em mulheres, que é o câncer de mama. Então, é um estudo muito forte, que saiu agora, que é muito bem desenhado, muito bem escrito, que resume esse questionamento dessa nossa pauta aqui. Porque mostrou que as pessoas que não se ativeram a esses hábitos, por vários motivos, não só esse, pode ter o fator genético, que em muitos tipos de câncer é o percentual menor que contribui para o aparecimento e o desenvolvimento da doença, mas mostrando que o exercício é muito importante para prevenir diversos tipos de câncer. Ali estava estômago, esôfago, colo de útero, tinha alguns outros também lá. E um outro trabalho, esse é com humano, e um outro para falar de prevenção, que saiu com rato, que foram ratos, o Wister, no final de 2009, e aí a gente tem um orgulho, porque esse trabalho é brasileiro, teve uma parceria fora também, mas foi publicado por pesquisadores da Universidade Estadual do Maringá, Universidade Estadual de Maringá, lá no interior do Paraná, e que hoje a principal pesquisadora a principal autora desse trabalho, ela está em Aracaju, na Federal, Sergipe, né? Olha o que eles fizeram, o ratinho nasceu, e aí eles dividiram esses ratinhos em grupos, e alguns ratos que nasceram permaneceram comendo lá uma dieta rica em gordura, ficaram sedentários, e um outro grupo foi fazer exercício, teve uma dieta mais balanceada, enfim, e esses animais foram acompanhados durante um certo tempo. Então, o estudo com animal, ele permite esse tipo de corte, né? Você fazer um estudo que te dá muitas variáveis num curto espaço de tempo, certo? Em relação ao que você faz com o ser humano. E não só isso, os animais, como assim que um grupo desses animais que ia fazer exercício atingiu a idade de adolescência, que com o animal é muito rápido, ele acaba de desmamar por volta de 28, 30 dias e rapidamente ele atinge a puberdade. Há alguma diferença entre as fêmeas e os machos, mas esse estudo foi feito com machos para evitar essa diferença entre sexo. E um grupo que começou a treinar tardiamente, ou seja, fizeram exercício, mas só começaram a fazer exercício quando atingiram a idade adulta. Resumo da ópera. Esses animais que, ao atingirem a adolescência, ingerindo uma dieta equilibrada, ali uma dieta comercial, e que começaram a treinar, que fizeram exercício, no caso deles ali aeróbio, né, nesse tipo de exercício que foi feito ali, aí depois foi inoculado câncer nesses animais, porque é de forma de inoculação de célula, nenhum animal nasce com um tipo de câncer que a gente consegue estudar. Normalmente a gente é induzido, e isso é passível em alguns lugares de crítica, mas é um modelo muito bom para se estudar o câncer. Esses animais que começaram a treinar antes e depois tiveram o tumor inoculado, tiveram uma sobrevida maior, o tamanho do tumor era menor, aumento de vascularização tumoral, menor perda de massa magra, ou seja, esses animais, embora tinha algumas pequenas características de sarcopenia, mas não tão evidentes, se comparado àqueles animais que treinaram, mas tardiamente, e que tiveram a inoculação do câncer. Então, qual a moral da história, para a gente já tentar fechar essa parte da prevenção? As pessoas que, porventura, infelizmente, forem acometidas pela doença, mas que foram pessoas ativas, entendeu? Elas podem ter uma resposta melhor à doença do que aquelas que não tinham esses hábitos de vida, entendeu? E, por outro lado, também, que nos animais a gente inoculou, mas pensando nesse estudo do British Journal, pode até prevenir uma pessoa que, por algum motivo ali genético ou ambiental, viria a desenvolver a doença, por alguns erros ali de replicação celular, morte e vida, né, aquela história
do controle de proteínas intracelulares e as nucleares, por algum motivo, por fazer exercício, ela foi protegida ao longo da sua vida e não foi acometida com a doença. Então, são evidências, e aqui eu poderia falar outras, mas eu sei que a gente tem que seguir aqui o barco, né? Mas que me dão muita certeza de que o exercício sim é preventivo. Inclusive, só complementando, a Sociedade Americana, né, de Câncer, ela publicou faz menos de um mês um guideline sobre orientações, e vem justamente Sim. isso que você disse, de exercício físico. Então, é extremamente importante, e para a prevenção, ela já está, possamos dizer, já está estabilizada, a gente já sabe que é isso e não tem o que discutir, né? Então, agora a gente vai entrar em outro tema, que na verdade é um dos temas principais da nossa live, que é sobre o tratamento. Que muitos profissionais ainda têm dúvidas sobre isso, e aí eu queria que você comentasse um pouco mais, elucidasse, né, como se aplica essa questão do exercício físico no tratamento. Sim. Primeira coisa, né, isso é uma coisa que foi derivada também da live de ontem, e uma das coisas que eu postei hoje e marquei vocês lá no Instagram, né. Para a gente não incorrer em alguns problemas de termos ou de palavras que a gente utiliza dentro da área da nutrição, ou dentro da área médica, ou dentro da área do exercício, né? Por muito tempo a gente acreditou que o exercício poderia participar do tratamento, ou fazer parte do tratamento como adjuvante ou neoadjuvante. E ontem teve uma discussão bem interessante com a Patrícia, que eles estão utilizando esse termo lá, tanto nesse projeto dela com as mulheres, tanto no projeto dentro do Sírio-Libanês, e mesmo com os animais, mesmo com o projeto com os animais, que é o exercício físico como terapia complementar. Assim como a terapia nutricional pode ser complementar, assim, a parte psicológica pode ser complementar também para esses pacientes, o exercício físico. Enquanto tratamento, ele pode sim também ser encaixado aí nessa coisa da terapia complementar, certo? Então esse é um dos primeiros pontos. E aí hoje eu vi que a Roberta, né, ela colocou no Stories, eu não sei se foi dela ou da associação de vocês, do congresso, né, exercício físico, prescrever exercício físico, pode ou não pode? Aí eu não sei se foi para ela, se eu respondi para todo mundo. Na minha opinião, pode, e aí isso eu já conversei bastante com o Eduardo e com outras pessoas, desde que sejam respeitadas todos os protocolos médicos, de como esse paciente está, qual é o estadiamento, qual foi a perda de massa muscular desse paciente, se ele está perdendo gordura também, se fez cirurgia, qual o tipo de cirurgia, qual é o histórico dele, porque o exercício físico, assim como para outras doenças, ele pode também ser um gatilho para problemas, e para o câncer não é diferente. Mas, pensando que substâncias químicas, ou moléculas, ou parte disso, né, onde a gente vai dentro da célula e a gente sabe que com exercício físico essas substâncias são produzidas e que têm efeitos benéficos tanto locais como sistêmicos, e que você não vai encontrar essas substâncias produzidas pelo exercício, pelo músculo aqui no caso, né, em fármaco nenhum, tal como a interleucina 6, e ontem a gente discutiu um pouquinho rapidamente também sobre a interleucina 17, sobre a interleucina 10, que quando produzidas pelo músculo esquelético, assumem, muda até o termo, deixa de ser citocina e se transforma em miocinas, e que tem efeitos anti-inflamatórios e de supressão tumoral, eu começo a pensar, o exercício sim pode ser considerado como tratamento, e assim como os americanos estão dizendo agora, né, Exercise Medicine, ou seja, é o slogan lá do colégio americano, que você citou agora há pouco, que o exercício é remédio. Faz uns 3 eventos que eu estou indo para lá, que eles fazem um congresso separado só sobre Exercise Medicine, né? Então, inclusive nesses guidelines que você citou aí, eles aumentaram o número de linhas, de parágrafos ali, onde o exercício físico tem... Sim, eles já estão conseguindo sair daquela bolha, sair daquela caixinha e assumir que o exercício sim pode ser considerado como tratamento. E eles estão sendo endossados por uma série de outras sociedades que não americanas, ou não norte-americanas, né, porque nós também somos americanos. Principalmente, e por coincidência, países que falam inglês também, né? Nova Zelândia, Austrália e Canadá, que fortemente estão divulgando aí guidelines, em português a gente acaba traduzindo como diretrizes, né?
destacando pontos extremamente importantes. Um deles você já disse, né, que é a importância da equipe multidisciplinar, e não só isso, a decisão. Se a equipe decidir que para aquele paciente em específico o exercício não é interessante, a prescrição não é indicada. Mas se para aquele tipo de paciente, se chegar à conclusão que você pode ter ali uma preservação da massa magra, que você pode diminuir dores, como, por exemplo, mulheres com câncer de mama apresentam muito, né, que a gente estava conversando, eu e o Eduardo, esses dias, após 6 meses de tratamento, começam a aparecer as dores articulares, a artralgia, e o exercício, ele, conhecidamente, é um minimizador desse efeito negativo, por que não? Então, eu não vou ser louco também, Letícia, chegar e falar, não, exercício para todo mundo que tem câncer, que antes do tratamento, durante o tratamento, após, tem que fazer exercício? Não necessariamente. É preciso um estudo de caso daquele paciente para entender se aqueles efeitos que a gente vê na literatura ou que outros pacientes por aí apresentam, se isso vai ser positivo para ele. E tanto os canadenses como os neozelandeses, representados ali por 2 mulheres que têm a sua formação em educação física, que hoje estão dentro de 2 hospitais gigantescos lá, elas defendem o exercício como tratamento. Né? Uma delas, que eu sou fãzaço, né? Que se você quiser pesquisar, depois ela tem um TED Talk no YouTube chamado... o nome dela é Prukorn, e ela fala do exercício como tratamento. Então ela começa toda a fala dela falando, olha, morrem tantas pessoas por câncer a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, e vai. Fala dos tipos de tratamento, aí no final, faltando uns 30 segundos, 40 segundos, ela fala, e vai falando, né, olha, tem um remédio novo que está aí na área, etc, etc. E aí todo mundo olhando para ela, né, e ela fala assim, sabe qual é o nome desse remédio? Aí todo mundo fica quieto assim, e ela diz, physical exercise, ou seja, exercício físico, né? E aí aquilo me chamou muita atenção, porque foi logo que eu comecei a pensar em trabalhar com seres humanos que eu comecei a acompanhar o trabalho dela. Então, pensando em cenário mundial, exercício como prevenção, exercício como tratamento e prescrição, eu apoio, desde que sejam levadas em consideração todas as diretrizes, todos os cuidados que exigem. E ontem eu falei sobre isso também, né? Saindo da Nova Zelândia, indo para o Canadá, eles têm publicado trabalhos que têm deixado muita gente de cabelo em pé. Porque eles fizeram 2 revisões sistemáticas e fizeram uma meta-análise em cima, né? Então, quando você faz uma revisão sistemática e por cima dela você joga uma meta-análise, a tendência é que um número assim de artigos, né, fique pequenininho. E eles chegaram à conclusão que muitos trabalhos que não mostraram efeito do exercício como tratamento é porque o exercício estava sendo feito errado. A metodologia, né? Assim como na sua área, deve ser assim também. A pessoa não dá certo lá para um paciente, ou ele precisava perder peso para fazer uma radioterapia e não está dando certo. Porque a metodologia pode estar errada. E aí eles chegaram à conclusão que os trabalhos estavam simplesmente falando, ó, faça exercício. Tudo bem que, como a Patrícia falou ontem, é melhor às vezes do que não fazer nada, fazer alguma coisa. Subir alguns lances de escada, lavar uma louça, limpar a casa, passear com o cachorro, isso vale para todo mundo. Você aumenta o seu gasto energético diário fazendo coisas que estão acima do repouso, né? Que é, para nós da educação física e para vocês, a famosa TMB, né? Que é a taxa metabólica basal. Isso faz com que ocorra até milagre, às vezes, né? Mas se fizer errado, isso também pode jogar contra. Então, isso me faz pensar muito. Falei, olha, eu não quero prejudicar ainda mais uma situação. Mas quando feito direitinho, com cuidado, com acompanhamento, com exames periódicos, com testes físicos, para saber se aquela pessoa está melhorando ou não. Porque se ela começa a ganhar força, eu não preciso nem olhar se ela está tendo diminuição ou aumento de proteína C reativa, por exemplo, para saber se ela está menos ou mais inflamada. O pessoal agora está usando também albumina e colinesterase. A colinesterase, como tu não sabe, ou algumas pessoas sabem, é a enzima que sintetiza a acetilcolina, ou seja, um dos nossos principais neurotransmissores, que em alguns pacientes acabam aparecendo diminuídas ao passo que o músculo vai diminuindo. O exercício parece, pelo menos, não reverter totalmente, mas ele parece frear essa diminuição.
E a mesma coisa em relação à albumina, que a gente sabe que é um marcador de desnutrição, né, tanto em animais como em seres humanos, e que o sujeito que começa a perder muita massa magra também, ele tem essa característica, porque ele começa a utilizar as proteínas miofibrilares como fonte energética, e isso dá um desbalanço gigantesco no organismo dele. E o exercício vai lá e modula isso. E isso foi visto tanto em seres humanos como em animais. Isso até é uma coisa que eu ia falar ontem com a Patrícia e não deu tempo, e eu esqueci. Falei, não, hoje eu não posso esquecer de falar, porque isso é atualidade. Isso foi publicado, saiu do forno faz pouco tempo, né? Enfim, não sei se o pessoal pensa igual aqui, se você pensa, a gente tem muitos subsídios. E os trabalhos, se você joga na internet, lá no PubMed, para saber como que estão as pesquisas em termos quantitativos, excluindo agora a parte qualitativa, do número de artigos que estão sendo publicados, com o termo cancer treatment, physical exercise, né, e todos esses termos que a gente coloca ali no PubMed, por exemplo, está alcançando o pessoal do diabetes, para você ter uma ideia. Então, o diabetes sai um artigo a cada segundo, e o câncer está na cola. Ou seja, está aumentando o interesse, demorou um pouquinho para chegar na educação física, porque todo mundo acha que se o paciente com câncer fizer exercício, todo mundo assim, eu digo os leigos, né? Ou a própria família, às vezes, que vai piorar a situação. Ontem a Patrícia destacou isso muito bem, não adianta a gente ficar aqui lives e lives dizendo que exercício faz bem para essas pessoas, sendo que ela não faz, sendo que não tem um acompanhamento. E aí que está o erro, porque se ela finge que faz, e a gente finge que acredita que ela faz, a tendência é que a gente produza cada vez mais desfechos mentirosos, ou não totalmente verdadeiros, em relação ao exercício físico. Então, por isso que um trabalho, quando eu chego aqui e faço essa literatura com vocês, eu chequei absurdamente para saber se ele foi bem controlado, porque senão a gente pode estar sendo irresponsável. E por isso que eu fiz essa live com a Patrícia ontem também, para mostrar para as pessoas que a coisa pode ter um nível gigantesco. Ela está estudando a mitocôndria dos leucócitos, para você ter uma ideia. Então, os leucócitos que vão atacar o tumor, se ele tiver com a mitocôndria dele preservada, funcionando direitinho, ele não vai sucumbir ao bombardeamento de íons de lactato que o tumor vai lançar sobre ele. E ele vai conseguir adentrar o tumor e, de alguma forma, matar aquelas células indesejáveis. Induzir, e principalmente induzindo a apoptose. Porque quando ele chega, ele tem um cenário muito perigoso, que são proteínas antiapoptóticas totalmente inibidas, totalmente sem possibilidade nenhuma de ativação. E aí você tem um ambiente glicolítico que faz o leucócito pegar a mochilinha dele, virar as costas e ir embora, porque eu não vou. E parece, isso ainda não eles não chegaram ainda porque eles ainda estão com problemas metodológicos, mas estão partindo do princípio que o exercício físico melhora a respiração mitocondrial leucocitária. Então você imagina onde que a coisa pode chegar. Exatamente. Não é? E uma outra coisa que ela citou também, que eu acho que vale a pena aqui reforçar para a questão do tratamento, é que isso com humanos, um aluno dela que foi para Harvard, para você ter uma ideia, para fazer isso, que é um aluno acho que de doutorado dela lá, o Chris. Eles perceberam que há um padrão no paciente com câncer, principalmente de pulmão, que ele apresenta uma proteína lá que eles chamam de COPS-9, né? E todos esses pacientes apresentam aquela proteína. E que quando o paciente fez algum exercício ali dentro do hospital, por exemplo, ou em outro lugar, essa proteína se altera. E ela parece modular ali e positivamente a perda de massa magra, e a gente já está cansado de saber. Isso é uma coisa de desfecho, de fenômeno. Quanto mais massa magra o paciente tem ao final do tratamento, ou que ele apresenta até o final do tratamento, maior é a sobrevida. Isso aconteceu com meus ratinhos lá em Londrina. O rato que tinha mais massa magra, a gente usou um negócio desse aqui, né? Que é um microscópio para olhar a área de seção transversa deles, o número de fibra por área. E os animais que estavam fazendo exercício sem nenhum outro tipo de tratamento, só o exercício, perderam menos massa magra e a sobrevida foi maior naqueles animais. Entre outros marcadores que estão ali, que lá para o finalzinho, se você quiser, eu cito alguns deles.
E a gente sabe que isso é uma luta da nutrição também, né? A nutrição também, ela tem muito enfoque no paciente não perder massa magra justamente para melhorar o prognóstico dele para uma cirurgia, por exemplo. Então, para indicação para que ele faça, para que ele não esteja desnutrido e tenha um desfecho melhor, né? Uma cicatrização adequada. Então, assim, você vê que tem correlação do exercício físico com a alimentação, com os tratamentos que já são conceituados como os tratamentos cirúrgicos, né? A maioria tem indicação para isso. Então, é bem interessante a gente falar. Você já entrou, né, no assunto que a gente ia tratar, que era estudos clínicos e pré-clínicos. Então, a gente vê que tem vindo muita coisa boa por aí, muita gente pesquisando. É importante a gente falar, como você disse, trabalhar em metodologia. Então, entender os estudos que a gente está lendo, analisar a metodologia de forma adequada. Então, quanto mais o objetivo for específico, melhor. Quanto mais o estudo, né, for, por exemplo, um estudo de meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise, então, meu Deus. Então, você sabe que a metodologia é muito importante para isso, até para a gente trazer evidência, como você disse, para não deixar só que o tratamento seja indicado. Então, por exemplo, o exercício físico como tratamento, ok, mas como esse exercício físico seria ministrado, né? Que eu acho que é a maior curiosidade de todo mundo e que a gente sabe que em diversos hospitais, às vezes, não tem um profissional capacitado para indicar isso. Então, isso é uma dificuldade que a gente vê muito, né? Eu fiz uma pesquisa, na minha segunda live com o Eduardo, não sei se você e o pessoal aí teve a oportunidade. Eu, antes de começar a live, eu fiz algumas anotações e algumas ligações, né? Então, eu falei com professores que trabalham na área pelo Brasil e com 1 ou 2 professores que trabalham na área no mundo. Então, eu falei com uma professora da University of Hawaii, que é a Universidade do Havaí, e falei com um professor da University of North Carolina, que é a Universidade da Carolina do Norte, esses 2 de fora. E no Brasil eu falei com a Marília Silander, que trabalha dentro do Hospital das Clínicas, ali em São Paulo, e vinculado à Universidade de São Paulo. Falei com a minha irmã também, que ela trabalha dentro do Sírio-Libanês, é educadora física, e está fazendo um projeto grande lá, analisando o sistema imune desses pacientes, e com ratos também, para saber o efeito do exercício. Falei com a Andréia, que é uma menina que hoje está fazendo, uma professora, né, que ela é mestre, está fazendo doutorado em... Apesar que tem cara de menina mesmo, de nova, mas ela fez o mestrado dela na Federal do Maranhão, e lá eles têm um hospital dentro da universidade, e hoje ela está na Unesp de Presidente Prudente, trabalhando com esse tema também, mas ela usa... Os pacientes não treinam dentro do hospital, né? E aí eu fui ver qual era a realidade. E era mais ou menos aquilo que eu pensava mesmo. Quando tem um profissional de educação física lá dentro, ele não está... A atuação dele lá não é para prescrever, pensando nos efeitos do treinamento para melhorar a qualidade de vida ou para melhorar alguns índices relacionados ao tumor ou relacionados à doença. Mas sim como reabilitação. Entendeu? E tem diferença. Quando você treina alguém, quando você reabilita alguém, são coisas diferentes. A reabilitação, ela é muito mais fisioterapia do que educação física, certo? Então, e uma coisa que eu venho defendendo desde 2016 é que isso seja mudado, que que esses pacientes possam treinar. Então, ainda, e aí no mundo, né, pensando lá no Havaí, por exemplo, eles têm um grande hospital e o que eles estão fazendo? Eles perceberam que tem uma lacuna. Eles abriram, isso vale você, se você quiser, as pessoas que estão aqui, enfim, quem quiser, eles abriram o que eles chamam de internship, né, que é isso em português é residência, a prática de exercício físico e tem reabilitação também com pacientes oncológicos, ou seja, eles treinam fisioterapeutas, educadores físicos, profissionais de educação física, né, nutricionistas e médicos para atuar diretamente. E sabe como que é? É diretamente com o paciente. Não é ser um boneco, alguém, não. Você vai com alguém que já está lá há muito tempo, que seria um preceptor, como a gente tem aqui, né, nos hospitais que vocês vão lá, e as pessoas aprendem na prática para escrever. E não tem muito segredo. A Pauli, que é a professora que está lá, me disse, olha, a gente tenta seguir o que o mundo está fazendo. Esses pacientes fazem exercício aeróbio, eles têm esteira, respeitando todos os princípios do treinamento. Para aqueles que estão liberados, principalmente no câncer de mama, se teve ou não esvaziamento axilar, fazem exercício de força. Ontem a Patrícia disse, né, que as mulheres, mesmo aquelas que tiveram esvaziamento, elas estão usando uma luva de compressão e estão conseguindo remar, sendo que quando elas chegaram no projeto isso era contraindicado. Enfim,
quando você me pergunta de prescrição, não tem segredo. Isso que saiu no American College agora mesmo não muda muito do que eu ouvia há 5 anos. 150 minutos, exercício aeróbio, bem-vindo. Exercício anaeróbio de força, bem-vindo. Mas parece que os melhores resultados são aqueles advindos do treinamento combinado. Que para quem não é da área, mas é muito simples de entender. Se eu tenho o aeróbio e tenho o resistido, o combinado, são os dois na mesma sessão. Não um atrapalhando o outro, mas um complementando o outro. E aí é uma discussão que não cabe aqui, que o Adilson Reis, que gosta muito, né? Quem vem primeiro, né? Eu treino primeiro musculação, aeróbio, ou depois treino aeróbio e musculação? Não. Para o câncer isso não quer dizer muita coisa. Mas se isso foi feito direitinho, se você conseguir determinar, por exemplo, o limiar ventilatório do paciente, se você, e prescrever a partir dele, se você conseguir determinar o consumo máximo, o duro é que boa parte desses testes aí são testes que você precisa ir até a exaustão, né? Mas existem outros. E aí eu estava numa live outro dia com esse professor da Universidade de Carolina do Norte, que está começando uma parceria agora com a Católica, e que eu tive a honra de ser convidado para a live e para fazer a parceria com eles também, representando a UFMT. É um brasileiro que está nos Estados Unidos há muito tempo, os filhos dele nasceram lá, tudo, um até nadador, até indo atrás de Olimpíada lá, mas é o professor Cláudio Battaglini, e ele trabalha com pacientes com câncer de mama, câncer de próstata, e eu fiz algumas perguntas para ele. E ele está num centro extremamente desenvolvido, e não foge disso que a gente está falando. Ele falou que o que está resolvendo muito bem lá para as mulheres que não podem fazer exercício com membro superior é colocar aquelas hidrobikes, sabe? Aquela Você coloca a bike dentro da piscina, e ele falou que essas mulheres estão respondendo muito bem, principalmente aquelas que estão sob quimioterapia, que estão fazendo quimioterapia, que ainda estão... E não só isso, tem as que estão fazendo hormonioterapia também. Até estava conversando disso, aprendi um pouco com o Eduardo isso esses dias, porque você tem aquelas mais jovens, né, de pré-menopausa, e aquelas que são menopausadas já. O tratamento ele tem uma diferença, mas ele acaba criando ou causando um prejuízo hormonal que, para o ganho de força dessas mulheres, por mexer com um hormônio como o estrógeno, por exemplo, traz algumas consequências. E o Cláudio disse que ele tem acompanhado, basicamente, dosagem hormonal nessas mulheres e tem tido resultados espetaculares. E ele não publicou ainda, ele disse que vai publicar, mas, e eu até falei para ele, eu posso falar isso nas minhas lives, posso falar para as pessoas, porque você falou que não publicou ainda, ele falou, não, pode falar, não tem problema nenhum, está feito já, o trabalho está quase aceito. Então, inclusive, quando tiver publicado, eu coloco no Instagram, passo para você o texto completo, você disponibiliza para as pessoas, porque eu imagino que vai ser um divisor de águas, porque o Cláudio é profissional de educação física e gosta de variáveis de treinamento. Só que, ao mesmo tempo, tem um know-how, uma expertise muito grande com o biomol, com marcadores bioquímicos, enfim. Então, ele mistura essas duas áreas muito bem, com uma maestria. Não é à toa que ele se transformou numa referência dentro dos Estados Unidos para um trabalho com câncer. Eu lia o trabalho deles e nem sabia que ele era brasileiro. Para mim, ele era italiano que estava lá. Cláudio Battaglini, esse cara deve ser italiano. E depois, quando eu fiquei sabendo que ele era brasileiro, eu falei, pô, isso é legal. Isso é legal, porque é ideia, você tem ideias daquelas coisas que você vai fazer. Então, assim, nós estamos chegando num momento que a prescrição está se tornando realidade. E o legal disso é que não é muito difícil, basta a gente ter cuidado. Respeitando todas essas diretrizes desses top de linha que estão pesquisando no Brasil, fora do Brasil esse assunto. Inclusive, a gente tem 2 perguntas já, do Bruno e da Débora, foram 2 perguntas muito parecidas, que eles perguntam... Bruno é meu colega. Quando começar o tratamento com exercícios. Então, que fase do tratamento você tem experiência, já viu um estudo falando sobre? Eu, por coincidência, eu já estou atrasado com isso já, mas eu e a minha irmã, mais um colega dela lá da USP, a gente está tentando fazer uma revisão aí. A princípio vai ser sistemática, ou depois vai virar um comentário, a gente vai tentar publicar em alguma revista, né? A gente não escolheu a revista ainda. Mas para te responder isso, eu vou tentar focar em uma coisa muito interessante que eu vi nesses artigos e que eu acho que é muito aplicado para os pacientes. Olha que um dos artigos que a gente quer comentar em cima, e alguns outros viram coisas parecidas,
se você começa a treinar o paciente logo após o diagnóstico, independente do tipo de câncer, é lógico que ali eles deram uma generalizada e ainda não conseguiram fechar muito o raciocínio, né, porque eles precisam de mais trabalhos, certo? Foi randomizado, bonitinho o trabalho e tal. Mas quanto antes eles começaram o tratamento com exercício com aqueles pacientes, menor ou menores foram os índices de sarcopenia e até de caquexia nos pacientes. Cara, isso diz muita coisa. Porque eles compararam, porque teve aqueles pacientes que começaram a fazer depois e que independente do tipo, e às vezes até na mesma característica, pacientes com o mesmo tipo de câncer, sexo, idade muito parecidos, histologia do tumor, coisas muito parecidas. Aquele paciente que começou depois, mais ou menos a história dos ratinhos que eu contei lá dos adolescentes. Para quem está no início da live, né, e o que eu acabei de dizer aqui, essas pessoas não apresentaram sarcopenia, ou se apresentaram, eles nem puderam ser considerados como sarcopênicos, mas como pré-sarcopênicos. Ou seja, o fato deles terem começado o exercício antes até do tratamento químico, né, independente se era rádio, se era químio ali, os resultados foram benéficos, foram satisfatórios para essas pessoas. Então, é lógico, uma pergunta que você me faz, eu começo a pensar aqui, pô, e se fosse eu, e se fosse um parente, Cara, eu já perguntei isso para o Eduardo várias vezes, e aí eu tenho um pouco de segurança para falar sobre isso, porque ele também faz isso com os pacientes dele. Quando ele escolhe, ele falou, ó, começa, faz. E os feedbacks que ele está recebendo, eu já falei para ele guardar todos os relatos que ele tem recebido das pacientes dele e de outros por aí. Ontem ele me mandou um, que teve uma live também praticamente no mesmo horário da minha com a Patrícia, e a paciente falou, olha, chegou a correr maratona, chegou a correr não sei quantos quilômetros lá sob tratamento. E ela está bem hoje, ela já está perto da alta, se eu não me engano, né, daqueles 5 anos. Por quê? Porque ela se manteve ativa. Enquanto ela conseguia, seja na rua, seja na academia, seja em casa, em qualquer lugar que você vá fazer o exercício, na minha opinião, e nessa lei, basicamente é isso que eu tenho lido a minha semana inteira, é o que eu tenho pensado, o quanto antes melhor. É lógico que vai ter aqueles casos complicados, onde se descobriu tardiamente que é um câncer metastático, que a pessoa já está mais debilitada, que ela está sentindo muita dor, que ela não consegue comer normalmente, o tipo de dieta dela é outro, né? E vocês sabem muito bem que tem a dieta parental, né? Parenteral, acho que isso. Parenteral ou enteral. E isso dificulta algumas intervenções. Ninguém vai ser louco de falar que esses pacientes precisam fazer exercício. Mas eu estou tentando atingir aqueles que podem. Então, aqueles que podem, a minha percepção é que ele tem que começar o quanto antes, porque é como se ele começasse a tomar um remédio, é como se ele começasse mas a pessoa era sedentária a vida inteira e agora você vai tentar convencê-la a fazer exercício. Aí que mora o grande perigo e que eu acho que precisa de um poder de convencimento um pouco maior dos profissionais, tanto da área médica como da área do exercício físico, como da fisioterapia, como da nutrição. E é isso que a Patrícia ontem, não sei se o pessoal que estava aí, eu acho que o Bruno e o próprio Eduardo, eu não sei se chamou a atenção de vocês, mas está tendo fila de espera nesse projeto dela do Remama. Por quê? Porque está tendo uma ligação muito forte entre a saída dessas pacientes do hospital, que são liberados a fazer exercício, e o projeto. Por quê? Porque eles prezam o exercício em grupo, as mulheres relatam os benefícios, estou dormindo melhor, estou sentindo menos náusea, eu estou com uma vida sexual melhor, isso é um dos relatos também que essas mulheres fazem. E é isso, como a gente está vivendo uma histeria coletiva agora, de tudo que o cara morre de acidente de carro, aí você está lendo a notícia, será que ele tinha Covid? Tudo a gente acha que é pela Covid-19. Mas acho que essa histeria coletiva também, ela também pode ser jogada para o lado bom. E falando agora aqui em termos de câncer, porque não adianta. Se a pessoa não fizer, ela não vai ter os benefícios. Se eu prescrever e ela não fizer, ela vai, e se ainda mais for de um estudo, ele vai cair naquele estudo que eu citei lá. Não teve resultado porque a pessoa simplesmente não aderiu, ela simplesmente não teve aderência. Então, o Bruno que fez a pergunta e a Débora, né? O Bruno ele trabalha, eu não lembro agora, mas ele fez residência num hospital lá em Ponta Grossa, vinculado à Estadual de Ponta Grossa. Ele trabalhou com um outro tipo de paciente, mas quando a gente conversou, e eu fui a convite dele para lá, para falar sobre esse tema, eu mostrei boa parte desses dados que a gente está conversando aqui,
Ele me disse, falou, olha, ainda tem uma resistência, mas a gente vai fazer. A gente vai fazer com marcadores simples, mas a gente vai fazer. E qual que é o nosso dever enquanto pessoas que estão dentro do hospital? Não é simplesmente só fazer, é tabular esses dados, é acompanhar o paciente. Por quê? Porque é desse jeito que você vai convencer a direção do hospital, que você vai convencer as pessoas que ó, você está aqui o antes, né, e está aqui o depois. E aí, compara. Quando você escolhe. Ah, não, mas eu tenho medo. Não, tem subsídios bioquímicos, fisiológicos e moleculares que dizem que o exercício é seguro para essa população. Desde quando eu não tinha muita certeza, não, de afirmar essas coisas assim publicamente, quando eu comecei a estudar, principalmente porque eu comecei pelo modelo animal. Vocês estão me vendo, pessoal? Quem saiu foi a Letícia, é isso? Alguém dá um joinha assim para mim. Ah, tá, ela tá pedindo de novo aqui. Pronto, fui eu. Foi a internet. Ah, foi você, né? Tem problema, vamos lá. Uhum. Toca o barco. Sim. Mas então, como você estava comentando, essa questão de convencimento mesmo, tanto do Sim. paciente quanto da diretoria do hospital. A Braskem mesmo, né, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, ela traz evidências sobre o uso de exercício físico para pacientes críticos. Então, pacientes de UTI, obviamente, que estão conscientes, né, que não tem nenhum problema de acometimento de ter que sair do seu leito, estão fazendo exercícios e estão tendo resultados bons. Então, se isso é aplicado para um paciente de UTI, a gente pode também, né, ter uma visão de que o paciente com câncer, ele obviamente vai conseguir, e é estudar caso a caso. Como eles comentaram várias vezes, o doutor Eduardo comentou aqui na live também. Eu sou fã dele, já falei para ele já. Sim. É começar. E você começando isso, você vai estimulando e vai disseminando a informação. Então, outras instituições acabam dando esse segmento. O Hospital do Câncer de Mato Grosso é uma referência nisso, né? Está começando a implementação, inclusive você em contato com a Araceli, em contato com o Eduardo, quando ele estava aqui, já estava... Tem o Rafael também, viu? Tem o outro médico lá, o Rafael, que apoiou bastante a gente. Sim, com certeza. Uma outra coisa aqui, que é muito interessante eu citar, essa semana eu recebi um e-mail de uma ex-aluna nossa da FEF, que hoje ela é personal trainer, e ela está com um caso na família. Ela está com um caso na família, uma prima de 39 anos, né, jovem, ou seja, um ano mais nova do que eu, e é considerada jovem, né, 39 anos, para uma doença como essa, embora no nosso projeto lá com os pacientes pré-cirúrgicos, assustou o número de mulheres que a gente tem no nosso estudo de jovens com câncer de mama, e 39 anos, sedentária, acima do peso, com histórico na família, não só de câncer de mama, mas outros tipos de câncer. E é uma coisa interessante, porque o médico dela conseguiu convencê-la, pelo menos, a fazer o elíptico, que é aquele que tem da academia, e aí essa minha aluna queria alguma coisa um pouco mais elaborada para passar para ela. Mas o mais importante ela já estava fazendo, que é ouvir o que o médico falou. Né? E aí essa aluna lembrou de quando foi minha aluna aqui, deve estar vendo por aí que eu estou trabalhando e sendo um cara que está defendendo esse tipo de atuação do profissional de educação física para o paciente com câncer. E aí ela me passou alguns dados da prima dela, e aí eu consultei o Eduardo também para saber se ela tinha feito cirurgia, se não tinha, etc. Mas é um caso que é o que parece de hormonoterapia, né? Então, nesse caso aí que você me perguntou quando começar, nesse caso dela, mais do que nunca, o quanto antes, sabe por quê? Porque, segundo o Eduardo, e aí depois eu fui dar uma olhada, após 6 meses do uso do remédio que ela está usando, tamoxifeno, ela vai começar a apresentar dores, e articulares, etc.
E a gente sabe que o exercício combate até fibromialgia. Então, pessoas com fibromialgia que fazem exercício e tem resultados muito interessantes. Até eu orientei aqui, quando eu cheguei em Cuiabá, em 2009, 2010, um aluno que a gente trabalhou com isso, eu achei assim, sensacional, porque foi com a própria mãe dele. Era um estudo de caso, e as respostas clínicas que essa mulher teve de teste, de ganho de força, me chamaram muita atenção. E quando eu vi esse caso agora, me lembrou, né? Então, no caso dela, ela já está fazendo certo, porque ela trabalha sentada, acho que na hora, alguma coisa do tipo. Pior ainda, ela vai ter que fazer exercício, ela vai ter que se virar para ter tempo para fazer, porque, na verdade, ela vai estar tomando uma dose diária de um medicamento que não precisa nem de água, né, para você ingerir, que não precisa nem de uma injeção para colocar na sangue dela. O próprio músculo vai se incumbir disso, porque ele vai começar a produzir substâncias anti-inflamatórias, né, pró-apoptóticas, e que vão fazer com que o tumor dela saiba com quem está lidando, né? Não simplesmente um organismo onde ele chega e toma conta. Então, ao mesmo tempo que o câncer é uma doença fascinante, porque lembrando que ele acontece a partir das nossas próprias células, né? Então, não é uma coisa que é fora como um vírus que vai atacar o seu pulmão. São suas células que receberam uma ordem para morrer e não morreram, simplesmente isso. E elas começam a se multiplicar e mudar toda a característica daquele nicho que ela antes estava, só que ela precisa ser contra-atacada, né? Ela tem que ser vista como agora uma célula inimiga, ela precisa ser reduzida. Naquele trabalho que você colocou hoje lá, a gente viu isso muito bem no tumor, né? Número de células aberrantes, né, que são células que são extremamente malignas, a divisão celular extremamente diminuída nos simples fato dos animais fazerem exercício. A angiogênese extremamente aumentada, porque a gente fez um marcador tumoral que nos deu essa certeza que isso estava acontecendo. Aumento de apoptose ali no tecido tumoral também. E o mais importante, né, principalmente nos ratos, no camundongo a gente não viu isso muito bem, o aumento de sobrevida. Então, enquanto os companheiros estavam morrendo, porque estavam sedentários, eles estavam sobrevivendo. E melhor, quando a gente abria os animais e ia medir o tumor com paquímetro e colocar ele numa balança, tem uma parecida aqui, mas acho que não dá para ver, uma balança digital, para pesar esse tumor, a diferença em percentual era gritante. E aí você fala, caraca, que remédio que esses ratos tomaram? O que eles estão fazendo à noite? Não. E segunda, quarta e sexta. Não era todo dia que a gente treinava. E o animal lá com um tumor no flanco, conseguindo subir a escadinha, assim, até lá em cima, olhava para nossa cara assim e falou, não, eu olhava para ele também e falei, faz. Eu sei que você está achando muito estranho, né? Você está com um negócio aí, mas faz, porque isso vai te fazer bem. Porque a gente induz. Agora, como que eu vou mostrar isso para o paciente? Eu preciso ter dados também, né? E é por isso que é interessante o acompanhamento, exames periódicos. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em protocolos, né, de periodicidade, para começar a mostrar para eles, olha, está dando resultado. É uma das coisas que a Patrícia falou ontem, né? Que as mulheres com câncer de mama, por exemplo, apresentam muita cardiotoxicidade. Ou seja, elas entram normotensas, estão com a doença, entram para fazer o tratamento e saem hipertensas, com problemas cardíacos sérios, precisando tomar outros tipos de remédio. Né? Por exemplo, aqueles cardiotônicos, por exemplo, que mexe com o metabolismo do cálcio no coração. Ou seja, aumentou o número de remédio que ela vai ter que tomar pelo simples fato de ela estar sedentária. Então, isso é uma outra coisa também que eu acho que tem que ser chamada a atenção. Sim. Fabrício, eu vou te interromper um pouquinho só, porque a nossa live pode interromper. Já termina. Mas já? Mas já. Não. Exatamente. Já então manda bala. Acho que falta pouco. Tem uma pergunta só do Jonathan que a gente não respondeu ainda, que é sobre se você já viu algum estudo em relação a Tai Chi Chuan para pacientes com câncer. Eu sei quem é o Jonathan. Jonathan é o nosso aluno aqui da FEF, é um cara extremamente esforçado, estudioso, então ele gosta de lutas e tal. Mas não vi, mas eu tenho certeza que se tiver, vai ter resultado. O problema das lutas de algum momento tem contato. Não sei, às vezes pode ser uma situação
um pouco mais complicada para o paciente. Mas quem conhece luta sabe que não é só contato. Você tem todos os exercícios ali de aquecimento, os educativos, a sombra, que movimentam o corpo. Então, eu não tenho certeza absoluta. Vai ser uma pessoa dessa, que gosta de luta, e se engajar num programa de treinamento, por exemplo, de luta, como a Dilson agora está fazendo um curso aí para Cuiabá e para o estado, que é o Functional Fight, né, que é o que ele está desenvolvendo aí, por que não? Desde que não tenha muito contato para determinado tipo de câncer, mas é o que muitos pesquisadores falam por aí, né? O músculo em si, ele não sabe qual exercício você está fazendo. Se eu corro 100 metros para pegar um ônibus, porque eu vou perder e ele vai passar daqui 1 hora, e eu vou chegar em casa mais tarde, qual é a diferença? Eu falo isso para meus alunos. Qual é a diferença de você correr 100 metros no atletismo para o músculo? Não estou falando para a sua parte de cognição e de competição. Mas para o músculo, daqueles 100 metros, se ele durar 10 segundos, 11 segundos, né? Vamos pensar em recorde olímpico, não. Ele vai produzir energia às custas do metabolismo anaeróbio. Então, uma luta pode ser um movimento, sei lá, pode estar lutando numa sobrevivência com um animal dos nossos ancestrais, que lutavam com bichos maiores do que eles, que corriam, que se escondiam. Então, assim, a gente não, em termos de evolução, pensando em exercício físico, eu não sei se mudou muita coisa biologicamente, mas com certeza o número de câncer aumentou porque a gente está fazendo menos. Né? A gente está fazendo menos e ele é preventivo, ele trata, ele mexe com marcadores moleculares, estudos pré-clínicos e clínicos são importantes, eles se complementam, não dá para dizer que um é melhor do que o outro, como a Patrícia disse ontem. É necessário ambos, né, para que a gente crie um corpo de conhecimento para convencer as pessoas. Acho que esse é o ponto crucial. Sim, com certeza. Muito obrigada, viu, Fabrício, pela resposta. Eu que agradeço. Foi ótimo. E assim, gente, como a gente sabe que daqui a pouco já vai acabar, já vou fazer os últimos agradecimentos. Então, obrigada a todo mundo que esteve com a gente na live. Todos esses estudos que o Fabrício citou, a gente vai colocar no nosso link, a gente vai lançar essa semana no nosso link, no nosso perfil, e vão ter esses estudos disponibilizados. A gente já pensa em uma segunda live com esse mesmo tema, só que voltado mais para estudo específico dos Sim. estudos, então análise dos estudos, para a gente falar um pouquinho de parte científica mesmo, sabe? Sim. Já que todo mundo já teve uma base, um entendimento bom. E é isso, pessoal. Só gostaria de agradecer, dizer que semana que vem tem live com o Dr. Eduardo, já dando um spoiler por aqui. Opa! Isso aí é fera. Falar com a gente também. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, se você quiser dizer alguma coisa, Fabrício. A parte científica, para falar numa hora, ela é quase insana. Porque a pessoa vai ficar louco contando informação. Sim. O palestrante aqui, que sou eu também, e você também, porque você vai ficar controlando o tempo aí, né? E eu sugiro que a gente possa fazer no Google Meet ou no da Microsoft, a gente faz e aí cria um link para as pessoas entrarem, a gente transforma isso numa palestra de 2 horas, de 2 horas e meia. Quem sabe até pensar numa emissão de certificado também. Sim, porque eu já tenho algumas palestras, eu posso mexer de acordo com aquilo que você sugerir, o que você quiser, e aí a gente fica aí 2 horas, 3 horas falando que eu acho melhor, e aí eu compartilho a apresentação para as pessoas terem uma ideia, porque uma coisa é eu falar que diminuiu, aumentou um marcador, outra é eu pegar e mostrar lá o músculo, a área do músculo que foi modificado ou não pelo treinamento, mostrar lá um Western blot, uma proteína marcada. Eu vou estar com um cursor falando. Então, assim, se você quiser, Letícia e a Roberta, que você, muito gentilmente entraram em contato comigo, a gente pode transformar isso numa palestra e com emissão de certificado e eu me coloco à disposição de vocês. Perfeito.